Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, mano. Agradeço mais uma vez por você estar aqui. Não se esqueça, ó, de apoiar aí os nossos amigos da Tribo da Sorte, nossos parceiraços da Tribo da Sorte. Uma plataforma muito intuitiva, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir bastante. Estou colocando o link aí, ó, fixado nos comentários. Lá nessa plataforma, ela tem os jogos oficiais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Qual que é a vantagem da Tribo da Sorte? Basicamente, nós temos duas vantagens. A primeira é que você não precisa pegar fila. Você tem todos os jogos das lotéricas disponíveis para você lá, sem a necessidade de ficar em filas. E o segundo é que você tem uma inteligência artificial dentro dessa plataforma que vai melhorar as suas possibilidades de ganhar. Isso porque ela vai fazer um rastreio, trazer para você os números que foram mais sorteados na história, aumentando a sua probabilidade de ganhos. Então, pessoal, não deixe de conferir lá. Tem o nosso cupom também, ó, OPINATRIBO. Tenho certeza que você vai gostar bastante da experiência com a plataforma da Tribo da Sorte, beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo aí que ajuda todos os dias. E galera, hoje é um dia que eu posso dizer histórico, né? Não só pro futebol, mas na verdade o futebol ele foi utilizado como um intermédio, como uma ferramenta para isso. E isso mostra que o futebol, ele não é só futebol. Isso mostra a relevância do impacto social, cultural que esse esporte tem. E ele pode sim ser uma ferramenta de transformação de sociedades e de comunidades ao redor de todo mundo. Mas estou falando do mundo como um todo. Hoje nós tivemos a condenação de 3 pessoas acusadas e depois as provas vieram a comprovar os ataques direcionados ali ao Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, jogador da seleção brasileira. E a gente sabe que o jogador ele vem sofrendo ataques frequentemente de várias e várias torcidas. Ataques muitas vezes que, assim, ultrapassam qualquer limite ali do que a nossa humanidade pode imaginar. Falar aqui, com certeza o vídeo vai levar até ban. Então eu não vou nem falar as coisas que já aconteceram para não correr o risco de sofrer algum tipo aí de censura, né, dos algoritmos aí, porque realmente são coisas muito pesadas. Vocês sabem o que aconteceu. E nós tivemos essa condenação pela primeira vez na história, uma condenação desse tipo de crime. 3 pessoas foram condenadas, irão pagar 8 meses de prisão. Além disso, estão banidas dos estádios por 2 anos. Então, a primeira vez na história. Neto, a condenação ela é muito baixa, é 8 meses. Ela é baixa. Mas assim, galera, o importante é a gente mostrar a progressão de realmente combater esse tipo de crime. Então, eu acho que é o primeiro passo. E com certeza um dia histórico para a sociedade espanhola, a sociedade brasileira, que teve ali um brasileiro sendo vítima, uma situação que já estava fugindo de qualquer tipo de controle. E isso poderia terminar e culminar até mesmo em uma tragédia. Então, a gente fica muito contente por esse passo, por esse primeiro passo. E lembrando, pessoal, que a socialização, a educação, a orientação, o respeito, né, o amor ao próximo ali, a humanidade em si, aquilo que nos faz humano, é aquilo que a gente pode transbordar também para o outro. Sem ataques, sem piadas de mau gosto, sem querer menosprezar ou rebaixar alguém. Futebol sendo utilizado como ferramenta para que isso seja disseminado e que isso sirva de exemplo. Sirva de exemplo para várias e várias pessoas. Aqui mesmo, na própria América do Sul, na Libertadores, a gente vê toda vez esse tipo de atitude lamentavelmente acontecendo e que isso seja um basta. É o pontapé inicial de uma socialização que a gente vai ter que fazer. E as pessoas elas vão ter que aprender, por bem ou por mal. Elas vão ter que aprender. Porque, cara, o respeito é a base de uma sociedade melhor e mais sólida. Vamos lá então, pessoal.
Continuando aqui os nossos assuntos, cara, a situação lá no Corinthians tá realmente lamentável. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O negócio lá tá tão assim empurrado com a barriga que mesmo após a empresa cortar o patrocínio, o Corinthians participou de competições e jogos oficiais com o patrocínio. Cara, tipo assim, aí você fala assim, não, Neto, mas não tem mais. Os caras cortaram o patrocínio. Entendeu? Os caras quebraram, os caras romperam o patrocínio. Então não é aquele negócio assim, ó, tô encerrando o contrato aqui com vocês, não iremos renovar, e aí você continua cumprindo até o final do mês. Não, os caras romperam. Ó, romperam. Foram ali, ó, pá. Cortaram o mal pela raiz. E mesmo assim, em competições oficiais, o Corinthians continuou utilizando o uniforme com o Silk. Isso mostra que realmente a situação financeira dos caras, pelo visto, tá muito complicada, porque nem camisa Silk os caras estão conseguindo tirar. E aí o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele concedeu uma coletiva hoje. Essa coletiva acabou criando uma confusão. Ele bateu boca ali com o jornalista da TV Gazeta, porque ele disse que se sentiu intimado. O que ele tentou é fazer uma fumaça e jogar a culpa ali em cima do trabalho jornalístico. Lembrando que o trabalho jornalístico tenha realmente a função de, para o bem ou para o mal, mostrar aquilo que está acontecendo para a população. Eu penso que o trabalho jornalístico, uma das bases dele é justamente essa. O que está acontecendo, tentar esclarecer e deixar a par. Acho que o problema seja o trabalho jornalístico, o Augusto Melo. O que fica claro e evidenciado é que realmente a casa caiu, a sua gestão política é muito fraca, você não tem aliados, os seus próprios aliados te abandonaram, e agora você tem várias e várias perguntas aí a responder. Ele respondeu boa parte das perguntas ali durante a coletiva, falou sobre dívidas, falou sobre o pagamento ali de empresas e tudo mais, admitiu que realmente a situação ali não é fácil, ele até utilizou a expressão estamos, entre aspas, sangrando, ele utilizou essa expressão, né, para ilustrar todo esse momento que acontece internamente dentro do clube do Corinthians. É nítido que agora é um momento que os torcedores, alguns começam a pedir o impeachment do presidente do Corinthians, a oposição começa a bater. Só que assim, é necessário entender também o mecanismo político de que muitos e muitos desses opositores também são os caras que estiveram por trás das gestões anteriores e também têm a responsabilidade por esses acontecimentos de agora. Porque não vem de agora os problemas do Corinthians. Os problemas do Corinthians não nasceu com o Augusto Melo. Eles estão apenas se estendendo, né? A gestão Augusto Melo está sendo a gota d'água para aquele balde transbordar. Os problemas vêm muito e muito antes. O Ancelotti, técnico do Real Madrid, parece que ele tá com medo. Ele não quer ir pro Mundial, não. Ele negou que o Real Madrid participaria do Mundial. Em uma declaração, ele afirmou que eles não iriam participar do Mundial e que outras equipes europeias também iriam declinar. Existe um debate acontecendo aí nos fóruns internacionais de atletas e associações esportivas que querem impedir a realização desse Mundial, dizendo que não existe espaço no calendário dos times europeus, essa associação do futebol europeu, dizendo que não tem espaço no calendário para fazer esses jogos e que é desumano você expor os jogadores a tantos e tantos jogos dentro de uma única temporada, como vai acontecer no ano que vem para poder acomodar esse Mundial. E frente a isso, várias e várias polêmicas acabaram surgindo, né? Uns contra, outros a favor. E aí o Ancelotti foi lá e falou que o Real Madrid não ia participar, assim como outras equipes também iriam declinar. Só que, passado alguns minutos, o Real Madrid desmentiu o próprio treinador, dizendo que sim, o Real Madrid estava confirmado para o Super Mundial de Clubes e eles vão entrar para vencer, para dar o melhor de si. E aí o Ancelotti voltou atrás, né? Aqui, ó, da declaração dele. Treinador afirmou que palavras não foram interpretadas da forma que pretendia. Uai, pô, se eu falo pra você assim, eu não vou participar de tal evento, assim como outras equipes também não vão. Uai, o que você vai entender? Geralmente, frases de negação
Ah, e eu não vou participar disso, eu não vou fazer aquilo. Assim, não tem como você ter um fator interpretativo para você levar para outro lado, a não ser que o cara esteja sendo irônico, sarcástico, alguma coisa do tipo. E, sinceramente, na expressão que ele utilizou ali, não parecia ser isso. Não parecia ser isso. Então, na verdade, ele voltou atrás, ele viu que ele agiu como um porta-voz do clube e quem manda no clube não é ele. E o Real Madrid, galera, ó, o Mbappé tá indo pro Real Madrid, só que o Mbappé não pode fazer o que ele fazia no PSG dentro do Real Madrid, porque o Real Madrid tem gestão. O Real Madrid tem gestão forte. Não vai ser jogador que vai mandar no clube, como acontecia lá no PSG, né, que investiu milhões e até hoje é um clube órfão de grandes títulos. Agora, se o Mbappé tá achando que vai chegar no Real Madrid e vai mandar na coisa, bem, vocês viram aí, né? O próprio treinador foi desmentido algumas horas após a declaração. Por quê? Porque com certeza a diretoria do Real Madrid entende que ele não é porta-voz do Real Madrid. Ele é o treinador do time. Se o Real Madrid, ele está sendo pago para ser o treinador. Se o Real Madrid for lá e falar assim, ó, você vai participar lá do campeonato da Sul-Americana no Brasil, ele tem que ir. Afinal, ele está sendo pago e muito bem pago para isso. Bem, eu não preciso dizer nada, né? Vai ser foda ganhar dos caras, viu? Talvez seja melhor deixar a decisão pro Ancelotti mesmo. Ai, ai, ai. Pessoal, e o Flamengo tá dando um passo importante aí, ó. Notícia do Coluna do Fla. Galera, verificou inclusive essa notícia, é uma notícia verificada, que o Flamengo iniciou negociações pela contratação do Wallace da Udinese. Mano, o Wallace da Udinese é um jogador... É um meio campo, né? Ele atua ali meio campo, volante. Ele tem quase 1,90 m de altura, é um jogador forte. E assim, é um baita de um jogador, cara. De verdade, ó. Pra vocês terem uma ideia, alguns meses atrás, eu falei que o Palmeiras tinha que ir atrás do Wallace. Porque ele é um jogador que ele tem uma característica que hoje o Palmeiras não tem jogadores desse tipo. Tudo bem que aí depois o Palmeiras contratou o Aníbal, e eu acho que o Aníbal ele traz um pouco disso, com mais velocidade. O Wallace ele é um jogador mais posicional. Tem algumas pessoas que não gostam dele. Fala assim, ah, o Wallace ele é muito devagar, ele prende muito a bola, ele não dá aquele jogo fluido na intermediária. Mas assim, uma das vantagens dele é justamente nas contenções. É um cara que segura muito bem, faz a parede, a proteção, é meio que um trabalho ali de pivô, entendeu? Então ele consegue intermediar jogadas. Realmente, ele não tem as características de explosão pra frente. Você não vai ver ele se projetando à frente. Você vai ver ele mais atuando atrás da linha do meio campo. Você acha que eu ia falar outra coisa, né? Atrás da linha do meio campo. Não vou dar bobeira aqui não. Não vou dar bobeira aqui não, porque tem a galera que sacaneia aí. Então, quando ele está atrás da linha do meio campo, ele é um jogador que ele segura muito bem, ele contém muito bem. Então, galera, futebol italiano, talvez assim, né? Não é aquele futebol super majestoso nem nada, mas quando você pega na questão física, sabe, de marcação, é um futebol muito bem marcado. Os caras que eles vêm da Itália, os jogadores que atuam na Itália, eles são muito bons em desarmes e contenção. Que nem o Felipe Anderson, que tá chegando, ele é um cara mais projetado pra frente, com mais velocidade. Só que ele tem bons desarmes também. Então o futebol italiano ele tem essa característica. Jogadores conseguem trabalhar muito bem essas características de desarmes e contenção do futebol. Então o futebol italiano ele é muito forte nisso, a liga italiana. Então é um bom jogador. Eu acho um bom jogador. Ó, termo de contrato, salário base, bônus por metas estão sendo debatidos. A janela de transferência não abriu, mas o Flamengo iniciou busca por reforços. Iniciou negociação com um volante, aqui tá como volante, né, da Udinese, o Wallace, e espera ter o jogador no elenco para o restante da temporada. O cara forte, mano, bastante habilidade, bastante ímpeto físico, não tem histórico de lesões. Ó, boa contratação, viu? Se for realmente contratado, é um jogador que chega no Brasil, 29 anos ainda, então tá numa idade legal. Chega no Brasil com certeza para fazer um bom futebol. E por falar em mercado da bola, galera, Augustin Diaye tá tendo uma entrevista. Tá tendo uma reunião
neste momento lá na Argentina, agora pela tarde, né, no momento que eu tô gravando o vídeo. Até agora nós não tivemos nenhuma notícia atualizada. A notícia mais recente que chegou foi de que o Palmeiras teria reduzido um pouco a pedida na porcentagem de direitos do jogador. Teria reduzido ali em 10% daquilo que havia sendo discutido. O Palmeiras recuou um pouco para 70%. Então, para tentar, né, convencer o São Lourenço a manter a outra porcentagem e eventualmente numa futura venda eles conseguirem ter um bom lucro também, mostrar um bom lucro para o São Lourenço. O West Ham, praticamente contratação fechada do Luiz Guilherme, está lá fazendo exames já, né? Tá na Inglaterra e a qualquer momento pode ser anunciado oficialmente pelo West Ham. Perda, eu acho que muito precoce desse jogador. Quando eu falo precoce, eu não estou falando em termos de idade, da idade do jogador, mas eu estou falando em termos assim, do que ele apresentou no Palmeiras. Praticamente não atuou em titularidade, não teve muita minutagem, não teve muita oportunidade, que eu achei que foi um grande ponto negativo por parte da comissão técnica do Abel Ferreira, que deveria ter dado um olhar mais clínico para isso, porque foi um bom jogador, foi um jogador que teve participações ali, ó, fundamentais no final de alguns jogos, fazendo gol e trazendo a pontuação e a vitória para o Palmeiras. Então é um cara que foi negligenciado no Palmeiras. Negligenciado. Um desperdício. Se ele foi vendido por 170 milhões... que está sendo negociado com o West Ham, se ele tivesse jogado mais tempo, vocês podem ter certeza que ele bateria ali 200, 230 milhões. Com certeza, com certeza. Só que essa saída do jogador assim, repentinamente, não mostra só a questão do valor, mas também mostra que provavelmente a comissão técnica do Palmeiras realmente não tinha intenção de trazer o jogador para essa titularidade. Já conversei várias e várias vezes com vocês sobre isso aqui. Então, assim, é lamentável, tá? Lamentável. Uma atitude de negligência com um jogador que tinha tudo para dar certo dentro do Palmeiras e estamos vendo a sua saída precocemente. Ah, Neto, mas o Palmeiras vai ficar com uma porcentagem de uma eventual venda do jogador? Mas eu não tô falando disso, gente. Eu não tô falando, não é possível que o Palmeiras vendeu o Endrick, tá vendendo o Estevão e ainda precisa desesperadamente vender o cara sem antes aproveitá-lo por uma temporada aqui. Um jogador jovem que estava a fim de fazer acontecer, que entrou, definiu resultados e simplesmente foi negligenciado pela sua comissão técnica. E aí, é isso, né? Vai embora mesmo, tá certo o moleque não tá errado não, vai ficar aqui pra quê? Pra ser reserva? Pra ver Gabriel Menino entrando, pra ver Rony entrando e ficar pra trás? Pra ver o Veiga entrando cansado, com 2 metros de língua pra fora, e ele lá no banco, igual um tonto? Não vira, tá certo, tem que ir embora mesmo. Tem que ir embora mesmo, ele tem que ir em busca daquilo que é melhor pra ele. É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.